pessoal? Então, vamos gravar um vídeo aqui rapidinho, fazendo uma revisão para vocês para a nossa P40. Alguns tópicos que eu fui separando aqui, que pode ser interessante para nós, que possa vir a cair na nossa P40, então é bom que a gente vai fazendo uma revisão. O primeiro deles é a respeito do EAD. O que nós entendemos? Não um EAD confuso, igual a gente tem hoje nos últimos tempos, mas um ensino que ele sai da sala de aula, ele passa a ser um ensino à distância. Então nós temos fases desses EADs. A primeira fase foi quando você começa lá no início do século a receber por correspondência aquele material. Então era mais por correio, mas era à distância porque a gente não estava mais dentro de uma sala de aula. Você poderia receber o material na sua casa e estar fazendo os seus estudos. Beleza. Depois nós temos um segundo momento onde as TVs começam a colaborar. As TVs estatais começam então a transmitir, a fazer um ensino através da televisão. E aí você tem alguns canais educacionais, TV Cultura, entre outras coisas, que tem um ensino que também chega a ser distância e de certa forma já é digital, aqueles telecursos 2000 e tudo mais, onde passava os cursos e você acompanhava aquilo ali pela própria televisão. E depois nós temos a terceira fase, que é essa fase que nós estamos, que é a inserção da internet e os recursos das redes computacionais. Então, 3 fases que nós temos aí do nosso EAD. Bom, a segunda fase, o segundo tópico que a gente pode citar aqui, seria uma comparação entre o instrucionismo e o construcionismo. São 2 linhas de pensamento que nós temos, tanto do Paulo Freire quanto do Pedro Demo, cada um na sua ali, e aí elas vão se complementar, mas elas têm as suas divergências. Então o que é bom a gente entender? Que no ensino construcionista ele é mais centrado ali, ele é mais retido. Então o aluno ele ensina o computador, o professor prepara atividades e questionamentos, o professor é um mediador, a aprendizagem, reflexão, softwares, modelagens, programação, desenvolvimento de multimídia. Já numa pegada instrucionista, nós temos aquela linha behavioralista, e o computador ele vai ensinar o aluno, o professor prepara instruções programadas, o professor ele é um avaliador, e a aprendizagem ela é feita por repetição. E aí também você tem softwares, tutoriais, exercícios da prática e utilização de multimídia. Então, falar nesse conceito instrucionista é quando você vai trabalhando dentro do seu computador e você vai aprendendo junto com ele, fazendo ali junto com ele. Bom, uma terceira linha, pessoal, que nós temos é a utilização das TICs. O que vem a ser a utilização das TICs? A inserção da tecnologia dentro da sala de aula. E com isso você muda muito o papel ali dentro das funções. Então você tem o professor hoje sendo um mediador, você tem o aluno como sendo um receptor, mas também um transmissor do conhecimento. Então acaba que vira um ensino muito híbrido, vamos assim falar. Então é mais nessa questão. Novas formas de ensino, aí acaba que vai indo junto, Então quando a gente fala de novas formas de ensino, a gente está falando disso, de novas formas de se aprender com recursos diferentes, com a utilização de meios que não são aqueles utilizados antigamente, sala de aula, professor ali na frente, aluno aqui, o quadro negro ou o livro didático e por aí afora. Então nós estamos falando de várias coisas que vão sendo inseridas na educação, vários meios, e com isso nós temos outros tópicos ali para baixo que vão falar também, que serão importantes e que nos ajudam então a entender isso aí. Bom, o papel do professor então no uso das TICs é um mediador, ele é um mero mediador, um gestor do conhecimento. E isso é importante que a gente entenda, Hoje, a nossa sociedade, e vai cair lá no último tópico que eu vou estar citando, que é inclusive do nosso 5º módulo, o professor, a sociedade mudou. E a sociedade, ela mudando, ela traz consigo algumas coisas inerentes às novas personalidades. Então as pessoas hoje elas não estão mais aptas a simplesmente enxergar o professor como um passador, detentor do conhecimento. Hoje as pessoas já questionam, hoje as pessoas já falam e já querem essa troca, O mundo hoje permite essa troca de informações
as pessoas têm voz, as pessoas têm vez. Então, o papel do professor ele deixa de ser centralizador há um tempo e ele passa a ser um papel mediador. Um outro tópico que a gente toca aqui é a questão das inteligências múltiplas de Gardner, que é interessante, né? Quando a gente fala de TICs, quando a gente fala de novos formatos ali na educação, nós falamos também nas inteligências múltiplas de Gardner, onde ele trabalha várias questões, né? O aprendizado motor, psicomotor, a inteligência racional, raciocínio lógico, o canto, né? a pintura, enfim, várias coisas que estão ali inseridas, né? A própria matemática, o próprio ensino mesmo ali, propriamente dito. Então isso tudo é misturado e todos esses conhecimentos eles agregam e acabam que ajudam o ser humano a se desenvolver como pessoa. Um outro tópico é a utilização do ensino remoto, e não só do ensino remoto, mas do trabalho remoto, né? Nós falamos da eficiência de se ter hoje esse ensino remoto. A nossa sociedade de 2020 mostrou muito claro para nós em relação a isso, né? Em relação a você aprender a conviver com essa tecnologia, aprender a fazer as coisas digitalmente, aprender a fazer as coisas remotamente. E se nós podemos se nós trabalhamos, se nós podemos trabalhar, e se nós necessitamos trabalhar remotamente, por que não estudar? Por que entender que a educação é diferente? Não, é possível sim. É possível intercalar, né? A gente espera que no futuro próximo, ali no ano que vem, por exemplo, nós tenhamos uma vacina, nós tenhamos soluções para esses problemas de pandemia, mas que nós possamos ainda assim utilizar tudo isso que aprendemos no ano de 2020, tirar as lições importantes e sim, por que não? Estudar boa parte do nosso tempo dentro do conforto do nosso lar, né? Por que não intercalar isso aí, a prática, a teoria, né? Isso aí nos agiliza o nosso tempo, né? Eu sou designer instrucional, perdão, palavrinha difícil, na Universidade Federal de São João del Rei. O que é? É a pessoa que faz aquela diagramação do material utilizado no ensino à distância, né? Aquelas apostilas, aqueles e-books e tudo mais. E o ano passado, quando eu fui lá participar do processo seletivo e fiquei em segundo lugar, não tinha pandemia, então eu teria que ir uma vez por semana a São João del Rei e ficar lá um dia inteiro trabalhando. Hoje, depois que eu fui convocado, eu faço todo o meu serviço aqui da minha casa, do meu escritório, e aí eu economizo só de cara, eu economizo 3 horas, aliás, quase 5 horas, né? São quase 2 horas e meia de viagem daqui até São João, e de volta dão quase 5 horas. Isso aí é muita coisa de produção perdida. Então, por quê? Qual a necessidade, às vezes, de certas coisas, né? Então, repensemos a nossa visão em relação ao ensino e também ao trabalho remoto. Bom, algo que caiu também na nossa prova na P22 é sobre os webquests, que são ferramentas, pessoal, são aplicações de ferramentas que nós utilizamos para recursos midiáticos. Então ele é como se ele funcionasse um blog, onde o professor, principalmente do ensino fundamental, ele pode desenvolver blogs e fazer com que o aluno ali, ele navegue, como se ele estivesse navegando em páginas de internet, ele vai estar navegando num blog, que não deixa de ser uma página de internet, onde ele vai construindo conhecimento. Então é como se o professor criasse um ambiente virtual para o aluno ir acompanhando o ensino, ao invés de simplesmente pegar um vídeo no YouTube, ou ver uma videoaula, ou um livro, por exemplo, e ler. E aí, por fim, vamos tocar em 2 tópicos. O primeiro deles são as principais características da geração NET, que a gente comenta, né, no nosso último módulo. E essa geração, pessoal, ela é uma geração, né, dos meus filhos, a geração que nasceu aí nos anos 2000 para frente, 2010 principalmente para frente. E aí é uma geração que está totalmente inserida dentro do contexto tecnológico. E ela tem algumas características, né? Ela já é inserida na tecnologia, você não precisa ensinar o seu filho. O meu, por exemplo, tem 5 anos, eu não preciso ensinar ele a mexer com o celular, a mexer no computador. Ele já sabe, ele já está criado para isso. Outra questão, eles não suportam ficar parado ali muito tempo, né? Uma geração inquieta. Por quê? Porque tem uma série de informações, um mundo fervilhando à volta, e aí, consequentemente, faz com que esse aluno seja um pouco inquieto
e a gente tem dificuldade em concentrar com esse aluno. Outra questão, outra característica é a questão de raciocínio. Não simplesmente mais essa geração obedece, ouve o que você fala e ela reproduz aquilo ali. Na verdade, é uma geração que contesta, né? Que não vou usar um termo briga, mas que ela contesta, que ela questiona. E isso são entre outras. Então, procurem ler sobre as características dessa geração e eu também explico bastante na nossa videoaula, nos 2 vídeos que a gente tem nesse módulo. E por fim, vem aquela pergunta, né? Como educar uma geração Z ou geração NET? Bom, pessoal, esse é o grande desafio e esse é a grande temática da nossa disciplina para a gente estar encerrando, né? Então, na verdade, falar sobre educar essa geração você estar em constante evolução junto com ela, é você entender a cabeça dela. Mesmo eu sendo de uma geração passada, vocês sendo de uma geração passada, criado numa geração passada, nós temos que entender que a geração evoluiu. Então eu tenho que evoluir junto, eu tenho que acompanhar o raciocínio, eu tenho que entender as modificações, e aí só assim eu vou conseguir então educar essa geração. Bom, pessoal, espero que o vídeo não tenha ficado muito comprido. Estudem esses tópicos que eu fui falando, né? E é isso aí que deve cair na prova, não deve fugir muito disso aí não. E qualquer dúvida vocês podem estar me reportando, beleza? Obrigado, pessoal.